Bom dia, estamos começando mais um programa com bons negócios com Osiel palestrando. Bom dia, Osiel. Bom dia, Wesley, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Gostaria de agradecer a sua audiência, né? Hoje nós vamos falar sobre pós-venda. Poucas empresas no Brasil dão tanta importância a um assunto tão importante. Desculpe a redundância, mas é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre pós-vendas. E nós daremos 5 dicas preciosas para que você consiga manter o seu cliente na sua empresa. Ou seja, fazer com que esse cliente retorne. Você fidelize o seu cliente. Não é isso mesmo, Wesley? Perfeitamente. Todo mundo sabe que o pós-venda, ele é o que norteia a volta do cliente para a sua loja. Isso em qualquer lugar do mundo. Só que as pessoas começaram a atentar isso de um tempo para cá. Mais precisamente de uns 5 anos para cá. Hoje as pessoas já dão devida importância. Porque o pós-venda é que vai fazer com que o cliente retorne à sua loja. E é sobre esse tema tão discutido nas redes sociais, tão discutido entre os empresários, que a Osiel está aqui hoje para falar. Exatamente. Então, nós temos uma dica para você. E a primeira dica é: respeite as promessas feitas. É importantíssimo que você consiga respeitar as promessas feitas ao seu cliente. Wesley, o que é que você pode falar de melhor sobre respeitar os seus clientes? As promessas, estou falando das promessas feitas ao cliente. Veja só, Ziele, falando aqui para o telespectador que está em casa, respeitar as promessas que você faz para o cliente é do tipo dizer, eu lhe garanto, vamos falar especificamente de carro, de automóvel, eu lhe garanto que seu carro, ele faz 11 quilômetros com 1 litro de combustível. Amigo, só fale isso para o cliente se você tiver propriedade para falar. Tiver propriedade e o carro de fato fizer isso. A partir do momento que você prometeu isso e esse carro não fizer isso, tenha certeza, esse cliente vai falar muito mal da sua loja. Então mantenha, eu estou falando aqui, estou citando um exemplo que fica muito mais fácil para o telespectador entender em casa. Mantenha a sua palavra e só diga aquilo que você realmente pode cumprir. Exato. E uma coisa boa para falar para o telespectador é que quando você mantém o seu cliente informado, que é o segundo tópico que nós vamos falar agora, o cliente fica muito mais satisfeito. Quando alguém lhe dá satisfação de qualquer um serviço que ele lhe presta, você fica muito mais bem informado e também fica muito mais bem agradecido. O que é que você pode falar, Wesley, sobre manter o cliente informado? Manter o cliente informado, inclusive, querido telespectador, o que é que nós fazemos hoje na Mercedes? Manter o cliente informado a partir do momento que ele deixa um produto, supondo que ele comprou um sapato, e o sapato caríssimo, que custa R$300, esse sapato apresentou um defeito 2 dias após a compra. O que é manter informado? É quando ele liga para você, você diz para ele, passo a passo o que está acontecendo. Senhor, nós já pegamos o seu sapato já foi mandado para uma empresa que presta serviço para a gente. Hoje o seu sapato já está terminando em fase de acabamento, o cliente vai ficar extremamente satisfeito e vai entender o seguinte, essa empresa me dá o feedback o tempo todo, essa empresa não existe. Isso se confunde com o terceiro tópico, que é cumprir o que prometeu. Se você prometeu a um cliente que vai prestar o serviço em 3 dias, 5 dias, hipoteticamente falando, você tem que manter ele informado sobre o que está acontecendo. Olha, no primeiro dia nós pegamos o seu sapato, nós pegamos a sua bicicleta, nós pegamos a sua moto e ela está em tal local, está fazendo tal serviço. No segundo dia, nós estamos fazendo tal serviço. Você vai mantendo esse cliente informado, até para que ele possa se planejar. Porque, de repente, se estivéssemos falando de um carro, por exemplo, e ele vai viajar numa sexta-feira, e esse serviço começou numa terça-feira, ele pode se programar. Porque, muitas vezes, você vai dando a informação ao cliente, e com as informações captadas por ele, o que é que ele faz? A minha viagem, que teria que ser na sexta-feira, eu posso me programar na quinta-feira, porque pelo andar da carruagem, a empresa me dando essa satisfação, me dando esse feedback, eu vou ter o carro na quinta-feira. Um exemplo, né? Estou falando hipoteticamente, claro. Exatamente. E é interessante entender o seguinte, o cliente ele gosta de estar sempre bem informado. Qual cliente não gosta de saber como está seu carro na oficina? Quantas vezes vocês fizeram isso? Quantas vezes você é empresário, em casa, no seu trabalho, na sua empresa, não teve a oportunidade de mandar um dos seus clientes, um dos seus funcionários dizer para o cliente, olha, o seu carro já está pertinho de terminar, nós vamos lavar o seu carro agora. É exatamente aquilo que o Osiel está dizendo. O cliente que está do outro lado vai estar preparado, mas embora ele não esteja preparado para esse tipo de atendimento, é justamente disso que nós estamos falando. Se preparem para um bom pós-venda e vocês terão um retorno com certeza. Uma terceira dica que a gente queria dar é: não passe problema para frente. A partir do momento em que você faz uma venda, que ela passa no caixa, que é gerado algum imposto fiscal, ela deixa de ser venda e ela começa um pós-venda.
suponhando-se que o cliente volte 5 minutos depois e você quer se isentar daquele problema, você quer pular fora. Não, já não é mais problema, eu vendi, o problema agora é do caixa, o problema é do gerente. Não, o problema é seu. Você tem que ouvir o cliente, porque você foi o responsável direto por aquela venda. Você não pode fugir disso. Entenda o que eu estou dizendo. Você não pode se furtar de dar uma satisfação ao cliente e tentar ir resolver esse problema. Claro, se você não tem a competência para fazer, mas tem a pessoa na empresa que vai lhe dar esse suporte necessário, não é isso mesmo, Wesley? Perfeitamente. A gente nunca deve fugir de problema. O cliente que comprou com você, ele comprou muito satisfeito. Veja alguns exemplos que acontecem hoje em algumas lojas. Você vai numa sapataria, por exemplo, e o que acontece quando você vai a uma sapataria? Você compra o sapato, o vendedor lhe atende com o maior carinho, respeito e admiração, lhe dá toda a atenção possível. Só que quando você volta para a sapataria, o que acontece? Tem uma multidão comprando também sapatos. Mas como você sabe que o sapato que você comprou para dar de presente não é o número que a pessoa ganhou de presente, ele vai devolver. Você já não atende do mesmo jeito. Ou seja, você matou a venda. Você acabou com a primeira venda. E lembre-se de uma coisa que é bastante importante, que nós da Ozzy discutimos sempre, é o seguinte: o cliente só passa a ser cliente de vocês quando ele volta a segunda vez. Porque a primeira vez ele pode comprar em qualquer lugar. Mas a segunda vez ele só vai comprar se você fizer realmente um ótimo pós-venda. Não adianta, eu ia falar sobre esse tópico agora, que era nossa quarta dica, e o Wesley tem razão. Quando o cliente volta, é porque alguma coisa despertou nele a atenção. Ou seja, e hoje a gente tem que ter um cuidado redobrado. Veja, com o advento das redes sociais, hoje o mundo sabe de uma coisa que aconteceu na China em 5 segundos. Atender bem ao cliente não é nada mais do que a nossa obrigação. O que nós temos que fazer é exceder as expectativas do cliente. O Wesley tem razão. Inclusive, Wesley, tratando do time interno. Perfeitamente. Quando o Osiel fala do time interno, ele está querendo dizer que um bom pós-venda começa dentro de casa, no seu local de trabalho. Quando você trata o seu companheiro muito bem, porque aquele companheiro é quem pode atender o cliente de forma melhor. Então, se você não o trata bem, se você o coloca à margem, como se fosse uma pessoa não importante, você está ferindo o seu pós-venda. Direto ou indiretamente, não é isso, Osiel? Eu concordo com você. Então, pessoal, são 5 dicas que fiquem gravadas com vocês. Trabalhar com pós-venda é trabalhar com pessoas. É trabalhar com pessoas. É trabalhar com a satisfação, com compromisso. É trabalhar com palavra, que muita gente diz, as pessoas antes tinham mais palavras. Mas você tem que ter essa palavra, é importante demais. Tá certo? Então, pós-venda confunde-se com compromisso. Honre sempre o que você prometeu, honre sempre as suas palavras. Exatamente, eu queria agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de nos deixar entrar na sua casa e dizer a vocês que o pós-venda é muito importante. Inclusive tem algumas pessoas que acreditam bastante da gente, alguns nossos patrocinadores, como a Automídia, empresa do Ceará, que funciona aqui no Rio Grande do Norte, na Avenida Dão Silveira, número 6000A, precisamente na Mercedes-Benz, e a Ultraglass, que é a empresa pertencente ao mesmo grupo, uma empresa de vitrificação, que você pode deixar seu carro excepcional, inclusive existe um produto que eles vendem, você passa 10 camadas, você passa a chave do seu carro e não vai arranhar. Nós também temos um outro patrocinador, que é um patrocinador que acredita muito na gente, que é a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz S.A. Motors, que é a empresa marca-prêmio do Rio Grande do Norte, que mais cresce e ganhou 2 prêmios recentemente como uma das melhores empresas concessionárias Mercedes-Benz do Brasil. Então, agradeço a todos vocês de coração, tenham todos um bom dia. Obrigado, Osiel. Obrigado, Wesley. Obrigado, telespectador. Eu espero que na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estejamos aqui de volta e batendo esse papo com vocês de grande valia para todo mundo. Um abraço e até mais. Até mais. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy?